assim, eu entendo que existem essas páginas, né, Discord, que acaba fomentando ódio contra a mulher, né, páginas de Red Pill, que fortalecem o patriarcado, né, que o homem tem que estar no controle da situação, tem que ser o provedor. A gente fez um debate aqui essa semana com o deputado, o pastor Henrique, né, e ele abordou muito esse tema, e ele tocou num assunto, assim, que eu não vejo as pessoas falarem, que é a questão da religião, assim, sabe? Eu concordo com o pastor Henrique que a religião acaba fortalecendo essa ideia do patriarcado, assim, que o homem tem que estar no topo da casa, o homem tem que fazer aquilo, o homem tem que ser forte, o homem, tudo jogando em cima do homem, e acaba que esse discurso, de uma forma ou outra, não diretamente, mas indiretamente, contribui para o feminicídio. Eu concordo com isso. Mas não vejo ninguém falando. Algumas leituras, né? Você poderia dizer, né? Algumas leituras da Bíblia poderiam levar a essa ideia, né? Sim, se for levar a Bíblia no pé da letra. Algumas leituras levam, alguns setores também fazem essa leitura que reafirmam esse lugar, assim, vamos dizer assim, dessa masculinidade tóxica, poderia chamar. Mas, assim, quando a gente pensa o feminicídio e essa violência, às vezes a gente fala, tem essas páginas, Red Pill, mas não é isso. Eu vou dar um exemplo que é uma coisa que está bem fresquinha. Eu fiz um estudo recente do meu Instagram, das postagens e do tipo de reação que você recebe nas postagens. E aí eu fiz isso dentro de um estudo, porque eu estou fazendo uma tese de doutorado sobre a presença negra no espaço da política, e eu fiz um estudo das reações, porque você pensa que é na página lá do Red Pill, mas não é. Eu a violência no seu contra Instagram, a mulher... Será que eu estou na estatística lá agora? O que acontece? Você tem é muito diferente o tipo de violência que mulheres na política recebem do que homens na política. E não tem a ver com o assunto. Isso também é uma coisa. Melhor, por exemplo, os comentários, quando você tem... Eu tenho níveis de comentários na minha página, vou dizer assim, de comentários violentos. Eu estou especialmente olhando para como que a violência se expressa no meu Instagram. Né? Então, você tem comentários de desumanização, né? Desumanização te compara de animalização, te compara a animais, te compara a fezes, te compara, fala que você não tinha que existir. Então, você tem um discurso eu falo assim, é um discurso que ele começa, entendeu? Poderia chamar do racismo recreativo, ou dessa violência que parece recreativa, mas vai te desumanizando até a legitimação do seu extermínio. Quer dizer, essa aqui só com uma bala de fuzil. Então, a gente precisa... Não dá para a gente olhar só para, vamos dizer... É importantíssimo olhar para esses grupos, Red Pill, para quem faz ataque tipo enxame. Você sabe que tem um ataque coordenado a determinadas pessoas em determinados momentos na rede, e aí isso a gente aciona a polícia, você vai lá, faz a denúncia, mas tem uma natureza de discurso que ele é político. Ele é político, mesmo sem saber, ele é um discurso político, porque ele legitima a sua desumanização, e quando ele te desumaniza, ele legitima o seu extermínio. Tá em todo lugar da rede, então. Em todo lugar da rede. Mas tem uma origem, tem uma célula onde esse discurso nasce, onde esse discurso é fortalecido. Exatamente. E aí esses lugares têm que ser minados, porque de lá esse discurso começa a entrar para a rede inteira e talvez o problema começa a naturalizar, normalizar. Isso. As pessoas acham, eu falo assim, a violência ela vai tendo uma escalada. Assim é a violência contra a mulher. Sim. Entendeu? Hoje você fala assim, não, mas você vai sair com essa roupa? Comigo você não sai com essa roupa.
Isso Não, existe, chefe de estreia é Eu foda tô te mesmo. dando um exemplo, entendeu? Quer dizer, começa assim. E às vezes começa até sob um discurso de que eu estou te protegendo. E termina, né, na mulher enclausurada, apanhando e até Morta. assassinada. Então, se a gente não olhar para tudo isso, se as pessoas não começarem a entender que não é engraçado, não é engraçado, viu? Não é engraçado, não tem recreação em desqualificar uma mulher. Não tem recreação em você fazer um discurso violento. E é incrível. Porque eu muitas vezes, eu gosto de ver quem fez e ir lá na página da pessoa. Ver quem é, né? É incrível. Sabe por quê? Porque você fala assim, gente, mas essa pessoa é uma pessoa tão legal. Ela está aqui com os filhos, ela está aqui com a mãe, ela está aqui, sabe? E ela tem coragem de, por trás da rede, fazer comentários violentos. Mas é que eu sempre que Quer fala... dizer, produz a morte simbólica. Quando a gente fala de violência contra a mulher, fica assim, a violência. Vem a primeira imagem, um tapa, uma agressão às vezes verbal direta, mas ela acontece muito mais, e eu não sei, mas eu acredito que sim, numa submissão, num domínio às vezes psicológico, financeiro, sabe? Onde o cara impõe que ele tem a grana, ele vai dominar ali, ela tem que ser submissa porque senão ela tá ferrada. E ele é que... Tem outra coisa, porque hoje às vezes ele Isso nem tem a grana. é judiação do caralho. Às vezes nem às tem. vezes ele nem tem a grana, Mas é na ele que verdade comanda ali, ó. ele quer comandar a grana que ela tem. Sim, entendeu? Então, assim, são diversos fatores que influem. E é todo dia e às vezes imperceptível, né? Quem vive não sabe. Às vezes uma pessoa de fora tá vendo e quem tá vivendo não E às percebe. vezes a família fica tímida, né? Eu acho Tem que hoje também. o chamado que a gente precisa fazer é que a gente não pode se omitir. Porque a nossa omissão, lá no final, pode significar que você perde uma irmã, que você perde uma filha, que você perde uma amiga. Tem Por essa tem um violência. número que a gente liga. É o 100 180. e o 180? É só o 180? No caso de violência contra a mulher, ligue 180. Tá. As 100, outras violações, diz que 100. Ministra, certo. com todos os diagnósticos que a gente Só para tem... me concluir. Então, socorro 180 Mulheres, liguem 180. e violação do Tem um direito é o canal 100. específico. Tem um gesto também, tipo isso aqui, não existe? Tem um gesto. Como que é isso? Esse gesto aqui. Né? Que é quando a mulher está pedindo, está em público, está pedindo socorro. Se ela fizer isso, eu ela- posso ir lá e tentar de alguma E forma ela tem que fazer o socorrer essa movimento mulher. completo, né? Tem que fazer um... Isso começou aqui no Brasil, esse movimento ou não? Isso é uma coisa, na verdade, eu não sei, é uma coisa que meio que, eu vou dizer, meio uma rede solidária das próprias mulheres tentando construir mecanismo de autoproteção, né? Com tanto diagnóstico acumulado, assim, tanto conhecimento que a gente tem sobre esse assunto, por que o feminicídio vem aumentando no Brasil no decorrer dos anos, assim? Se você começar quando, eu acredito que em 2015 a gente começou a analisar os dados, né? E de lá pra cá, só vem aumentando. Acho que 2025 aí bateu o recorde de feminicídio no país. Eu sou de uma geração que em Minas Gerais se criou um movimento que é o Quem Ama Não Mata. Vocês lembram? Vocês devem lembrar disso? Ou vocês eram crianças Eu nessa época? lembro. Ali, década de 80, Aham. né? As mulheres se organizaram, tamanho eram os números de violência contra a mulher. Era uma época que a TV começava a falar sobre isso. Você começou a ter os primeiros... Teve uma série de TV que começou a falar mais sobre esse caso, devido ao grande número de mulheres. Minas Gerais é um estado muito violento. Muito violento. Você tem muito feminicídio no nosso estado. Mas é assim, eu falo... Lá da década de 80, eu tenho isso na minha memória da criação desse movimento, porque você já tinha esses indicadores. A gente hoje, nós temos essa categoria, porque isso virou um crime com tipificação específica, que é o feminicídio, né? E que é quase que a gente pode dizer que é quase que uma epidemia, né? Que para mim, na minha avaliação, está ligada à expansão, né,
desses grupos de ódio, dessa cultura de ódio. Porque a cultura da violência, eu falo, quando a gente prega violência, a gente prega em todos os níveis. Então, você estimular uma cultura da violência, você está estimulando a violência contra a criança e adolescente, contra a mulher, contra o trabalhador. Então, essa eu acho que, para mim, é o pano de fundo dessa violência. Porque o que acontece? Eu fico pensando na cabeça de maneira geral. Quando a gente vê um grande líder mundial usar a expressão violenta, se referir a outro líder desqualificando. Quer dizer, aquela figura que na cabeça da gente deveria ser a figura de autoridade, ou seja, de expressão de uma humanidade, né? E de quem tem poder, que precisaria ter mais compaixão. Quando essa pessoa ela age com arrogância, com violência, com desrespeito à vida humana, eu fico pensando, qual que é a mensagem que a gente passa? Qual que é o recado que você dá? Então, assim, e só entendendo sobre os direitos humanos, da importância de cada indivíduo, essa semana teve um cantor latino no Super Bowl que fez uma referência ao país dele, sobre as crianças e tal, todo mundo achou muito legal. Um dos presidentes, o presidente inclusive dos Estados Unidos, pronunciou que foi uma afronta contra o país a pessoa ir lá e falar, exaltar a cultura dele mesmo. Talvez sobre isso, né? Mas assim, eu achei que foi um fenômeno, né? Foi bom, né? Como é que é o nome dele? Bud... não sei o nome, não sei Bunny. nem falar o nome dele. Bad Bunny. Não sei nem falar o nome dele. Bad Bunny. Sensacional. Quer dizer, ele chamou a América, sabe, ele disse, olha, a América somos todos nós. Ele falou o nome de todos os países, né? E uma coisa maravilhosa, que eu acho que ele falou, que diz muito sobre o que a gente defende como direitos humanos, né? Quer dizer, o amor é o caminho, a amorosidade é o caminho. A violência não... A violência, ela não pode ser um projeto de futuro. Não pode existir exclusão, né? Nós não podemos ter a violência como o nosso projeto político. Eu acho que por isso que eu acho que era natural essa reação do Trump. Era esperado, porque o que ele faz é exatamente denunciar o que está em curso, um projeto de violência, de usar o Estado como uma arma de morte, especialmente contra as populações mais vulneráveis. Sim.